Um mês de oração para que 2023 seja um ano de bênção e de grandes realizações na vida da nossa igreja, também na sua família, pedindo as bênçãos do Senhor sobre nós, sobre o nosso país, sobre as nossas vidas de um modo geral. Nosso desejo é que possamos começar o ano orando ao Senhor, buscando a face do Pai, para que Ele esteja com suas mãos estendidas sobre as nossas vidas. Faça esse propósito de orar todos os dias. Você pode seguir essas devocionais simples e breves que eu preparei. Então, escutar essa devocional e depois fazer a sua oração todos os dias. Se você sentir também o desejo, você pode iniciar uma meta de ler a Bíblia inteira ainda esse ano. Você pode seguir o plano de leitura que está sendo disponibilizado pelo Departamento de Missões da nossa igreja, através da irmã Ilka e da irmã Isabel. E eu tenho certeza que se você colocar como objetivo ler a Bíblia inteira, Deus vai te abençoar, vai te dar condição para que isso não só aconteça, como seja uma bênção na tua vida. Então serão reflexões rápidas, de no máximo 3 minutos, que você pode escutar pela manhã, depois fazer a sua oração, e eu tenho certeza que isso pode mudar a direção da tua vida. Que Deus te abençoe ricamente. A plenitude da graça de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16, nós lemos assim: todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. A graça de Deus é algo maravilhoso, e a geração que nós vivemos e as gerações anteriores cantaram sobre essa maravilhosa graça. Ela está presente em todos os nossos inários, seja o cantor cristão, seja o próprio inário para o culto cristão, ou mesmo a harpa, enfim, outros livros de cânticos, sempre exaltando essa tão maravilhosa graça do Senhor. E a frase que nós repetimos diversas vezes, quando afirmamos que ela é maior do que o meu pecado, isso é uma certeza muito grande, uma convicção que deve encher o nosso coração de paz e de alegria, porque a graça de Deus, ela nos traz vida eterna, ela nos traz liberdade, ela nos dá condição para vivermos perto de Deus. E o que mais nos alegra é entender que é um favor não merecido. Nós não merecemos essa graça, mas Deus, pelo seu grande amor, decidiu derramar sobre nós essa tão maravilhosa graça. Meus amados, não esqueçam de orar, né? Orar para que as bênçãos do Senhor estejam sobre todos nós, e ore também por missões. Somos uma igreja missionária. Deus abençoe a todos. A importância da família. Nós lemos em Lucas capítulo 1, versículo 6, o seguinte: ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Esse texto fala de um casal, Zacarias e Isabel. Era uma família sacerdotal, uma família separada para o culto, adoração e serviço ao Senhor. Era uma família carente de algo muito importante, que era a herança dos filhos. Eles não tinham filhos, mas Deus tinha preparado para esse casal uma oportunidade de viver um grande milagre. Foi através justamente de Zacarias e Isabel que Deus trouxe ao mundo aquele que viria a ser o maior de todos os profetas, chamado de João Batista, que preparou o caminho do Senhor. A verdade é que nunca é tarde, os sonhos nunca morrem quando nós confiamos em Deus, quando nós dependemos do Senhor e entregamos a Ele a nossa vida, a nossa existência, os nossos sonhos. Para aquele casal era impossível ter filhos,
mas para Deus não era impossível. E Deus preparou que eles vivessem essa oportunidade, mesmo depois já de adultos, velhos até. Vamos orar pelas crianças refugiadas, tantas pelo mundo afora. Deus abençoe a todos. A infância do nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 21, nós lemos o seguinte: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes mesmo dele nascer. É muito importante para as nossas crianças que elas saibam que Jesus nasceu, que ele foi uma criança que brincou, que estudou, que interagiu com seus pais, com seus parentes, que também teve dificuldades nela. Ele foi um refugiado, né? Ele teve que fugir para o Egito por conta da perseguição da sua família e dele mesmo. A família dele passou com certeza por dificuldades na vida, e essas mudanças todas na rotina, isso é muito comum, né, entre filhos de profissionais que viajam bastante, de pastores, missionários, que precisam mudar a sua rotina às vezes de uma forma bem incisiva. Mas é importante a gente entender que Jesus ele passou por coisas muito parecidas, né? Quanto a nós pais, nós temos a importante tarefa de ensinar aos nossos filhos os princípios da palavra do Senhor. Nós temos a responsabilidade de passar para eles quem é Deus, qual a importância de Deus nas nossas vidas e principalmente preparar o coraçãozinho deles para receber a salvação que existe no nosso Senhor. E assim pedimos também, né, que você ore por plantação de igrejas, ore pelos missionários, ore para que 23 seja um ano próspero de colheita para todos nós. Deus abençoe a todos vocês. O crescimento equilibrado que Jesus Cristo teve. Evangelho de Lucas, capítulo 2, agora no versículo 52, nós lemos o seguinte: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aqui nós temos a realidade do desenvolvimento de Jesus como uma criança como outra qualquer. Um bebezinho nascido na manjedoura, uma criança ali fugindo para o Egito, a sua adolescência, que pouco nós sabemos sobre ela, chegando lá na sua idade adulta, pronto para ser aquele que deixaria a maior de todas as mensagens para nós em apenas 3 anos de ministério. Existe um tripé aqui muito importante que nós precisamos entender, né? São 3 coisas: sabedoria, estatura e graça. Qualquer móvel, né, com 3 pés apenas, faltando um deles, ele cai. E Jesus, ele foi perfeito nessas 3 esferas que nós precisamos ter o cuidado de trabalhar na vida dos nossos filhos também. Sabedoria, né? Tudo o que pudermos fazer para que os nossos filhos tenham conhecimento e sabedoria é importante, porque eles vão precisar isso na sua vida aqui no dia a dia. Estatura, nós precisamos cuidar da saúde física das nossas crianças também, da alimentação, dos exercícios, para que eles tenham condição de ter uma vida saudável. Mas principalmente graça. A graça tem a ver com o que nós ensinamos sobre Deus. Então, nós não podemos negligenciar essa parte tão importante na vida dos nossos filhos. E nós vamos orar hoje, vamos orar pelos nossos líderes e colaboradores, pessoas que trabalham para que seja feito missões no nosso estado e no nosso país. Mensagem de arrependimento. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 2. E dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo.
essa é a mensagem pregada, foi a mensagem pregada por João Batista. O arrependimento, ele deve mover e movimentar o nosso ser de forma tal que nós tenhamos o desejo de mudança. Mas arrependimento é o reconhecimento que de fato nós somos devedores. Mas nós precisamos nos sentir devedores, mas também precisamos nos agarrar na graça de Deus para nos sentirmos perdoados depois do arrependimento. João Batista, ele pregava essa mensagem tão dura, mas para mostrar para o pecador que era possível se arrepender e mudar de direção. Deus, na sua eterna misericórdia, ele nos dá essa oportunidade de mudança de vida, de mudança de atitude. E a gente viu isso perfeitamente durante todo o ministério de Jesus, ao ver Zaqueu se arrependendo, a mulher samaritana se arrependendo, o próprio ladrão da cruz se arrependendo. Então, nós precisamos entender que Deus é um Deus que proporciona essas oportunidades de arrependimento. Então, que a nossa mensagem seja uma mensagem que busque tirar o homem de uma direção e trazer para outra direção totalmente diferente, através desse arrependimento sincero e verdadeiro. E vamos continuar orando por missões, pelas famílias não alcançadas ainda pelo Evangelho, tantas que ainda existem aqui nesse nosso país tão grande. Que Deus abençoe a todos e que use a sua vida. Solidariedade. Lucas capítulo 3, versículo 11. João Batista respondia: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. A mensagem aqui de João Batista para os seus discípulos e para aqueles que iam até ele buscando sabedoria é uma mensagem que mostra o amor que Deus pede entre nós, seres humanos. Nós precisamos estar prontos para ajudar a quem está necessitado de comida, de abrigo, de roupas. Mas precisamos também não guardar para dentro dos nossos corações um sentimento vazio também. Precisamos repartir outras coisas, abrir mão do egoísmo, do materialismo, e repartir também justiça, amor, compreensão, acolhimento, que muitas vezes não tem nada a ver com uma necessidade do corpo físico, mas é uma necessidade da alma, e nós somos chamados também para sermos solidários nesse sentido. É muito comum nós sermos solidários nas catástrofes, no rompimento de uma barragem, depois de um incêndio, depois de uma inundação, mas a maior de todas as calamidades é o pecado, que tem distanciado o homem de Deus e deixado o homem distante da salvação. E nós precisamos também sermos solidários para irmos atrás daqueles que estão se perdendo. Vamos orar, continue orando no teu coração, busque orar todos os dias, Lembre de orar pelos voluntários. Temos muitos voluntários que colocam as suas vidas à disposição do reino de Deus. Deus abençoe a sua vida. O Espírito Santo do Senhor. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando alguém se achega a Cristo, uma das dúvidas muito frequentes é sobre como será o seu encontro ou o seu relacionamento com o Espírito Santo do Senhor. E muitos acreditam, de forma errada, que esse relacionamento com o Espírito Santo é algo que acontece depois da conversão. E nós entendemos que não é assim. Na verdade,
Quando você recebe a Cristo como Salvador, você é selado pelo Espírito Santo do Senhor que passa a habitar na tua vida. Esse Espírito Santo, ele é Deus conosco, ele é verdadeiro, ele é uma pessoa, ele se relaciona conosco. O texto em questão fala das duas realidades de Jesus. Jesus selando com o Espírito Santo aqueles que são salvos e condenando ao fogo eterno aqueles que não são salvos. Então trata do processo de salvação em que o Espírito Santo está diretamente ligado, envolvido e trabalhando. Se você já teve encontro com Jesus Cristo, acredite, você foi selado pelo Espírito Santo do Senhor. E agora cabe a você, todos os dias da sua vida, melhorar, estreitar, aprofundar esse relacionamento com Ele. Que Deus possa abençoar a tua vida ricamente. Identidade. Marcos capítulo 1, versículo 11. Então veio dos céus uma voz que disse: Tu és o meu filho amado, em ti me alegro. Existe um teste que ficou muito popularizado, que é o teste de DNA. Entre outras coisas, o objetivo desse teste é garantir que uma determinada pessoa é filho legítimo de outra pessoa. Essa declaração é feita pelo próprio Deus, se referindo a Jesus Cristo como seu filho legítimo. Deus trata como filhos também vários patriarcas, como Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Moisés, homens que receberam de Deus o tratamento de filhos. Mas nós não podemos dizer que esses homens souberam dar o mesmo tratamento aos seus descendentes. Nós somos desafiados a não só reconhecer os nossos filhos, como tratá-los como filhos. Jesus, ele declarou que ele e o Pai eram a mesma pessoa. Então, essa identificação era perfeita e completa. E o grande desafio e a grande interrogação que nós precisamos fazer hoje é se os nossos filhos se identificam conosco. Se eles olham para nós como sendo pais que devem ser imitados. Se eles olham para nós como pais legítimos. É assim que deve ser o nosso sentimento para com Deus. Ele é o nosso Pai verdadeiro e absoluto. Nele nós temos segurança, nele nós temos filiação e nele nós temos herança. Deus te abençoe. Provação. Lucas capítulo 4, versículo 13. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Jesus ficou sendo tentado por Satanás durante 40 dias no deserto. As tentações, elas são parte da vida do ser humano. As tentações aparecem nas histórias de heróis, nas fábulas, nas lendas. As tentações, elas buscam derrubar o ser humano naquilo que ele tem como um desejo, ou explícito, ou reprimido, ou escondido. Mas fato é que o inimigo das nossas almas, ele utiliza das iscas que funcionam, daquilo que realmente nos atrai, daquilo que realmente nos leva a balançar na nossa fé e nas nossas convicções. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós percebemos um vencedor. Nós percebemos aquele que foi tentado em todas as coisas. Foi tentado no campo físico, no campo emocional, no campo espiritual. E em todas as coisas Jesus foi vitorioso.
E quando nós olhamos para Cristo e confiamos na força que Ele nos dá, nós podemos também sair vitoriosos, seja de toda e qualquer tipo de tentação que venha sobre nós. Confie no Senhor. Ele é aquele que te guia, Ele é aquele que te protege, que te reveste, que te dá forças diante da tentação. Reconhecido por sua mãe. João capítulo 2, versículo 5. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Deus escolheu Maria para uma tarefa muito importante: servir para o nascimento de Jesus Cristo. Ela era uma jovem de moral ilibada, digna aos olhos de Deus, de caráter irrepreensível, submissa a Deus, tanto que, ao receber a missão, ela declara: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria tinha certeza e convicção de que ela era uma serva, uma ferramenta nas mãos de Deus, que seria usada com um propósito muito especial. As mães, elas têm esse caráter, têm essa missão na vida dos seus filhos, né? De conduzi-los também para uma missão, para uma direção. Então toda mãe, a seu tempo, no seu momento, no seu lugar, nas situações que vivem, tem a oportunidade de conduzir os seus filhos para o que eles têm de potencial, para o que eles têm de melhor. Nessa festa de casamento, havia ali uma necessidade, e Maria sabia que Jesus tinha toda a autoridade e todo o poder para resolver aquela situação. Então ela se coloca à frente e ela propõe, né, que Jesus tomasse ali a direção e operasse ali talvez aquele que nós conhecemos como seu primeiro milagre. Então ela, reconhecendo a autoridade de Jesus, ela se colocou a servi-lo também. Passaporte para o reino de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus estava respondendo a um homem desejoso de saber como herdar a vida eterna, um homem chamado Nicodemos. Para alcançarmos o reino de Deus é necessário entendermos que existe um passaporte, existe um caminho, existe algo a ser alcançado, conquistado, para que haja o direito de ingresso ao reino de Deus. E esse passaporte é justamente Jesus Cristo. Quando ele diz que ele é a porta, ele é o caminho, ele é a única forma de se chegar a esse reino de Deus. É interessante que nós podemos pegar um mendigo, dar banho, trocar de roupa, e ele vai continuar sendo um mendigo. A gente pode consertar um relógio, limpar, dar brilho, mas se ele não tiver bateria, ele não vai funcionar. Nós podemos, inclusive, limpar todas as manchas de uma roupa velha, mas ela vai continuar sendo uma roupa velha. Não tem como a gente imaginar que o exterior é suficiente para mudar o interior. Nós precisamos entender que existe algo que tem que ser mudado lá dentro para que nós possamos alcançar o reino de Deus. E o caminho é só Jesus. O sangue dele nos limpa, nos lava, e é esse passaporte que nos leva para o reino de Deus. Preso injustamente. Lucas, capítulo 3, versículos 19 e 20. Mas o tetrarca Herodes
sendo repreendido por João Batista por causa de Herodias, a sua cunhada, e por todas as maldades que havia feito, acrescentou mais uma maldade à sua lista, a de colocar João Batista na cadeia. Não é uma tarefa segura pregar o Evangelho, ainda mais quando para homens tão cruéis e tão distantes de Deus. Foi o caso de João Batista, mas foi também o caso de outro João, chamado Bunyan, João Bunyan. Sim, foi aquele que escreveu o livro O Peregrino, preso por pregar o Evangelho na Inglaterra. Ao ser questionado se ele aceitaria ser liberto para não pregar mais o Evangelho, ele afirma: olha, eu não posso fazer isso, porque se eu for liberto hoje, amanhã mesmo eu estaria pregando novamente o Evangelho com o auxílio de Deus. Meus amados, nós precisamos ter coragem para abrir a nossa boca e falar sobre Deus. Nós precisamos não só pregar, mas viver a palavra dia após dia, para a nossa família, para os nossos amigos, para aqueles que nos cercam, para que aqueles que nos observam vejam o Evangelho em nós. Porque o Evangelho de Cristo continua sendo a única solução para o problema da humanidade. Que sejamos nós porta-vozes desse tão maravilhoso Evangelho. Adoração verdadeira. João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Muito se fala sobre a forma correta de adorar. Se com música, com dança, com instrumentos, com palmas, com coreografias, dessa maneira, daquela outra maneira, nesse estilo, naquele outro estilo, na igreja, fora da igreja. E Jesus demonstra de uma maneira muito simples que essa discussão ela é sem sentido. Porque pouco importa para Jesus uma belíssima liturgia com músicas de altíssima qualidade se não houver verdade nos corações daqueles que estão adorando. Se aquilo é realmente adoração ou não passa de música, não passa de movimento, não passa de atividade. A adoração ao Senhor diz respeito ao nosso sentimento interior de reconhecimento de quem Deus é, porque Ele é o soberano das nações, Ele é o começo, o fim, o nosso Redentor, o nosso resgatador, o nosso Salvador, aquele que nos tira de uma condição de perdição e nos traz para a verdadeira luz. Então, tudo que nós fazemos tem que estar revestido desse sentimento de reconhecimento da majestade de Deus. E aí nós simplesmente tributamos, ou seja, pagamos, devolvemos ao Senhor toda a honra que é devida ao seu nome. A mensagem. Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Toda a mensagem do Evangelho, ela se baseia em arrependimento, no reconhecimento da nossa necessidade de Deus, da nossa dependência de Deus para nos tirar de uma situação de desespero total e nos trazer para a maravilhosa luz de Cristo. Não importa dizer que eu não mato, eu não roubo, eu não tenho vícios, eu faço caridade, eu frequento a igreja. Todas essas coisas são, na verdade, boas e devem surgir naturalmente do coração daquele que aceitou a Cristo como Salvador. Mas o Evangelho não é isso.
O Evangelho, ele é arrependimento. É o reconhecimento de que a graça de Deus, o amor de Deus nos constrange, porque é superior ao nosso pecado, é superior à nossa situação humana, é superior à nossa queda, é superior a tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, quando eu olho para Cristo, eu não vejo ali um local onde eu vou mostrar o que eu fiz. Na verdade, quando eu olho para Cristo, eu vejo um Deus de braços abertos, pronto para receber aquele que não tem nada para mostrar, a não ser um coração arrependido e de gratidão sincera pela salvação que existe em Jesus Cristo. Alvo da graça. Lucas capítulo 4, versículo 22. Todos falavam bem dele. Estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam, não é este o filho de José? Sim, meus amados, nós estamos diante de mais um texto que fala sobre a graça de Jesus. O alvo de Jesus era estabelecer esse caminho entre os homens e Deus através dessa graça tão maravilhosa. Agostinho, certa vez escreveu: eu li Platão e Cícero. Todas as suas palavras são muito sábias e bonitas. Porém, nunca li nenhum deles dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não, realmente, a postura de Jesus não é apenas de fazer um discurso de sabedoria e de beleza que encante as pessoas. A graça presente na mensagem de Jesus, ela é vida, ela é eficaz, ela funciona, ela tira o homem de uma situação para outra. Quando Jesus, ali diante daquela mulher pecadora, prestes a ser apedrejada, quando os seus acusadores vão embora, ele olha para aquela mulher com um olhar de graça e diz: olha, se ninguém te condena, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. As mãos do Senhor estão sempre estendidas sobre as vidas daqueles que, de coração sincero, querem se abrir como alvo dessa tão maravilhosa graça de Jesus. Ensinando a pescar. Marcos capítulo 1, versículo 17. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Existe um ditado, uma fala muito comum entre os brasileiros, quando nós repetimos que não se deve dar nada a ninguém. Não se deve dar o peixe, deve-se ensinar a pescar. Eu, pensando sobre isso, eu cheguei à conclusão de que não é uma tarefa muito fácil ensinar a pescar. Talvez por isso muitos desistem logo e querem já dar o produto pronto para o seu aluno. Porque aprender a ensinar é uma tarefa difícil. Aprender a aprender também é uma tarefa difícil. No processo do simples peixe, nós temos o ensino de como buscar a isca, de como pegar o peixe dentro da água, de como limpar esse peixe e deixá-lo pronto para ser cozido, de como cozinhar ou fritar esse peixe, de como comer esse peixe para não se engasgar com os espinhos. Realmente ensinar não é uma tarefa fácil. Mas Jesus nos deixou essa direção de que nós não podemos entregar tudo pronto. É necessário fazer discípulos. É necessário ensinar as pessoas a serem capazes de dar continuidade ao trabalho, de fazer aquilo que a gente faz e, abençoando Deus, fazer ainda de uma maneira melhor do que nós
costumamos fazer. Mãos. Lucas 4, versículo 40. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças. E ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Dá até uma certa inveja de quem pôde tocar em Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue, os apóstolos, até mesmo de Tomé, né? Que ao duvidar, Jesus permitiu que ele tocasse nele. O gesto de tocar numa pessoa pode ser muito simples, só que ele substitui uma imensidão de palavras. Uma pessoa às vezes desesperada e sem direção, às vezes até chorando, ela recebe às vezes um simples toque de uma mão no ombro e um olhar de amor e de compreensão, e aquilo vale mais do que 1000 conselhos. Nós precisamos entender a importância que tem as nossas mãos. Não mãos levantadas como um rito religioso que é repetido até sem sentido, mas mãos de pessoas com o coração aberto, sinceras, prontas para abençoar e até abraçar aqueles que tanto precisam de um conselho e de uma palavra de esperança. A sós com Deus. Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Em vários acampamentos que eu participei quando eu ainda era adolescente, depois jovem, nós tínhamos o tal do momento a sós com Deus. Era uma tentativa de imitar esse gesto de Jesus, separando um momento daquela programação para nós orarmos silenciosamente algum dos cantos do acampamento. Com o passar do tempo, eu percebi que esses retiros para orar, ou retiradas para orar, seja para um lugar deserto, seja para um quarto com a porta fechada, seja para algum momento do trabalho com muitas pessoas em volta, mas que você pode fechar os seus olhos e se concentrar, nem que seja por alguns poucos minutos, em Deus. Esses momentos eles são de extrema importância, porque eles alimentam a nossa alma, fortalecem o nosso relacionamento com Deus, e é exatamente nesses momentos que nós escutamos a voz de Deus de forma cristalina, clara, objetiva, nos direcionando, nos dando uma palavra de conforto, nos mostrando uma direção nessa vida tão confusa que nós vivemos. Tenha os seus momentos a sós com Deus. Se existe uma coisa importante, é nutrir esse relacionamento com o Pai. Persistência. Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 19. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Esse é o final da narrativa do esforço e da persistência de amigos que tinham um desses amigos, um desses colegas, enfermo, doente, acamado. E eles, sabendo que Jesus estava ali próximo, eles queriam levar o amigo para ser curado por Jesus.
mas a multidão era muito grande, eles não conseguiam chegar até dentro da casa. E eles insistiram, procuraram alternativas, buscaram outros meios de tentar chegar dentro da casa e foram todos inúteis, né? Até que tiveram a ideia de usar a parte de cima da casa, o telhado da casa. Então descobriram aquela casa e baixaram o seu amigo ali por cordas até onde Jesus estava. Eu não sei, a gente poderia classificar esses amigos de várias maneiras. Teimosos, insistentes, enfim, eu prefiro dizer que eles foram persistentes. A persistência é uma das características da fé. A persistência é uma prova da fé. Quando nós desistimos facilmente, significa que nós não temos esperança de fato de que vamos viver um milagre ou uma solução. Mas quando conseguimos persistir, isso demonstra claramente que a nossa fé está forte no nosso Deus. Missão bem definida. Marcos capítulo 2, versículo 17. Jesus, porém, ouvindo isso, disse: não necessitam de médicos que estão sadios, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. A vida de Jesus nos mostra uma coisa muito importante. Não é que Jesus abandona aqueles abastados de dinheiro, cheios de saúde, que têm uma vida mais tranquila. Não é isso. Mas Jesus, ele olha de uma maneira especial para o mais fraco, para o mais pobre, para o doente, para o necessitado, para aquele que clama no momento de desespero. A missão de Jesus, ela tem um alvo, e o alvo é tirar o peso daqueles que estão sobrecarregados. Nos momentos de maior desespero, muitas vezes nós nos desestabilizamos, é verdade. Mas precisamos parar, respirar, voltar os nossos olhos para Jesus e compreender que se nós estamos num momento de grande dificuldade e de grande desespero, é sinal que nós estamos no centro do alvo de Cristo, da sua missão, do seu desejo de resgatar, de curar, de restaurar todos aqueles que necessitam dele. Renovo. Marcos capítulo 2, versículo 21. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Muitas vezes nós queremos fazer com que coisas velhas se adaptem a novas realidades. Isso é praticamente impossível. Não dá para imaginar que algo cansado, seco, sem valor, sem vida, vai de repente, por conta de uma pequena mudança, de um enxerto, de uma adaptaçãozinha, se tornar algo novo. Ou nós somos totalmente renovados em Cristo, no sentido de deixar o velho homem para trás, os velhos hábitos para trás, os velhos costumes para trás e permitir que Ele faça nova todas as coisas na nossa vida. Do contrário, não vai dar certo. Nós não precisamos que Cristo faça novas uma ou outra coisa na nossa vida. Se você quer ser feliz ao lado de Jesus, é importante que você permita que Ele faça com que toda a sua vida seja renovada. Sua espiritualidade, suas emoções, seus relacionamentos,
a sua vida conjugal, o seu diálogo com os seus filhos. Permita que Cristo restaure não só uma parte, mas toda a sua vida. Nascimento. João capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus nos promete vida eterna. E a vida eterna, ela não é uma coisa que pode ser medida por aquilo que o ser humano conhece. Porque tudo que nós conhecemos tem fim. Tudo que nós conhecemos acaba, de certa maneira, um dia. Mas Jesus nos promete um tipo de vida que ela começa no momento que nós nos entregamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e vai nos acompanhar por toda a eternidade. Esse novo nascimento, ele nos leva para um patamar totalmente diferenciado de existência. Porque a morte deixa de ser a nossa última fronteira. A morte passa a ser aquele inimigo vencido, porque ela só irá marcar, a partir do novo nascimento, o final dessa existência corpórea para o início de uma existência sem fim, plena, diante de Deus, experimentando da companhia presente e real de Jesus Cristo. Então, meu querido, usufrua do seu novo nascimento, tenha uma vida abençoada desde agora. O valor do homem. Marcos capítulo 3, versículo 5. Irado, olhando para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Temos aqui um daqueles embates de Jesus contra os religiosos. Homens que não entendiam quanto vale uma única alma para Deus. Homens que davam mais valor às tradições religiosas, aos ritos, às frequências, aos cultos, do que necessariamente aos corações aflitos e necessitados. Era um daqueles embates de Jesus contra homens de coração duro, de pensamento corrompido. E Jesus, desejoso de mostrar o que realmente era importante, ele mostra mais uma vez que ele não veio para os que são supostamente sadios, mas ele veio para os necessitados. E mesmo sendo num dia de sábado, que era um absurdo para os judeus, Jesus demonstra da tua graça para com aquele homem necessitado de cura. E é assim também hoje. Apesar dos religiosos darem importância mais à religião do que o Senhor da religião, o Senhor, que é o nosso Deus, o soberano das nações, o Alfa e o Ômega, ele não se preocupa com as religiões, ele se preocupa com você. Ajudantes. Lucas, capítulo 6, versículo 13. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Os apóstolos foram os ajudantes de Jesus
durante o seu ministério terreno aqui. Não eram os tops, não eram os que passaram no vestibular, não eram os mais preparados, eram pessoas comuns do povo. Alguns deles, é verdade, tinham uma ocupação um pouco mais qualificada. Outros eram pescadores, camponeses, mas eram pessoas ensináveis. Diz a sabedoria evangélica que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Isso é uma verdade muito grande. Mas a principal característica que define um discípulo é a capacidade de ser ensinável, de receber um treinamento e absorver aquilo que o seu mestre, o seu líder, o seu professor está passando. Jesus escolheu 12 homens que tiveram essa capacidade de absorver todos os ensinamentos de Jesus e passar esses ensinamentos para frente. E hoje Jesus continua procurando pessoas com essa característica. Pessoas que não só compreendem, mas aprendem, interiorizam e conseguem passar para adiante aquilo que são as verdades de Deus. Felicidade. Mateus capítulo 5, versículo 2 e 3. E ele, Jesus, se pôs a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados. Esse trecho do capítulo 5 de Mateus, ele vai se estender bastante e ele vai ficar conhecido como as bem-aventuranças. Mas o que é uma pessoa bem-aventurada? É aquela pessoa que é feliz em Deus. Aquela pessoa que tem felicidade verdadeira e genuína. Isso nós só podemos alcançar se nós tivermos todo o nosso ser moldado à figura de Jesus Cristo. Ele nos dá a receita de como sermos felizes, mesmo no meio de um mundo tão difícil, tão caído, tão distante do Pai. Ele nos dá direção para seguir, ele nos dá discernimento do que fazer e também o que não fazer. É bem-aventurado aquele que olha para Cristo e vê em Cristo seu maior exemplo. É bem-aventurado aquele que olha para o seu irmão e percebe uma pessoa tão falha quanto ele mesmo e por isso consegue exercer muito mais misericórdia do que julgamento. É bem-aventurado aquele que olha para dentro de si e percebe que dentro de si mesmo não há nada de importante ou de valor. Mas é bem-aventurado aquele que olha para Cristo, olha para a cruz de Cristo e pensa: eu deveria estar lá. É bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Sabedoria. Mateus 5, versículo 20. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus, ele sempre tinha embates grandes e terríveis contra os religiosos da sua época. Homens que se achavam sábios, homens que julgavam ter resposta para todos os problemas da humanidade, homens que entendiam na repetição de rituais solução para problemas complexos do ser humano. E Jesus, olhando para os seus discípulos e olhando para esses religiosos, ele faz essa declaração de que a nossa justiça deveria ser superior à deles. E o que Jesus quer dizer com isso? Ele
quer dizer que se eles são honestos, nós temos que ser honestos e mais honestos ainda. Se eles buscam a Deus através de rituais, nós temos que buscar com verdade de coração, em espírito. Se eles buscam se desviar do mal, nós precisamos viver uma vida de santidade. Só que, apesar deles estarem num patamar, num pedestal de santidade, de uma falsa santidade, isso nós nunca deveremos fazer. O nosso papel é olhar para dentro de nós e perceber uma pessoa necessitada de Deus. E na fraqueza nós somos fortes. Relacionamento. Mateus 7, versículo 12. Assim em tudo faça aos outros o que vocês querem que eles façam, pois esta é a lei e os profetas. É meio que óbvio que Jesus não está aqui resumindo a lei e os profetas dessa maneira, mas o que ele quer dizer é que aqui está a essência da lei. Nós precisamos amar Deus sobre todas as coisas, mas precisamos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Observando as crianças jogarem futebol aqui na nossa igreja, a gente percebe algumas crianças mais agressivas do que outras que não se importam de machucar o colega. Só que percebemos outras também extremamente leais, desejando que ninguém se machuque, que ninguém seja injustiçado. Essa postura de desejar para o outro o mesmo que você deseja para você, de não considerar o outro inferior a você, isso é parte de toda a essência, né, do que é Deus, do que é o Evangelho e de como é a vontade de Deus que nós nos relacionemos com as outras pessoas. Precisamos desejar para o próximo o mesmo que queremos para nós. Precisamos perdoar a nós mesmos como perdoamos o próximo e perdoar o próximo como nós perdoamos a nós mesmos. É esse relacionamento que agrada a Deus. Uma grande fé. Lucas 7, versículo 9. Jesus, ouvindo isso, admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que lhe seguia, disse: Eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Jesus estava se referindo à fé de um centurião romano que entendia que para que o seu servo que estava doente fosse curado, não era necessário que Jesus fosse até lá, que tocasse nele, que fizesse uma oração forte, entre aspas. Aquele homem entendia que a autoridade de Jesus era suficiente e que todo o poder de Jesus estava na sua autoridade. E essa demonstração de fé chamou a atenção de Jesus. Agora, a forma como Jesus coloca, ele diz que nem em Israel ele encontrou tamanha fé, ele usa como padrão de comparação a nação de Israel. Israel deveria ter uma fé inabalável diante de tudo o que viveu em relação a Deus. Deus fez coisas maravilhosas e incomparáveis com a nação de Israel. E mesmo assim eles não tinham a capacidade de crer que Jesus é o Messias. Nós somos desafiados a termos uma fé não baseada em experiências, mas uma fé que nasce de um coração que olha para Deus, olha para Jesus, olha para a autoridade e poder de Jesus e crê, mesmo sem enxergar, que tudo é possível
em Deus, tudo é possível em Jesus Cristo. E vivendo assim, seremos bem-aventurados. Compaixão. Lucas capítulo 7, versículo 13. Logo que o Senhor Jesus a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse: não chores. Jesus estava entrando numa cidade chamada Naim, e uma viúva estava fazendo o funeral do seu único filho. Uma coisa extremamente triste, porque aquela mulher ficaria totalmente desamparada naquela sociedade machista e cruel para com as mulheres e principalmente para com as viúvas. Jesus sentiu a dor daquela mulher. Jesus percebeu o sofrimento dela. Jesus sabia do estado de desespero que aquela mulher se encontrava. E ele não ficou indiferente ao que ela estava passando. Ele não olhou aquela mulher como sendo mais um na multidão, na imensa quantidade de pessoas que buscavam a sua ajuda. Ela era única e especial para Jesus, como você é único e especial para Jesus. O desejo do nosso mestre foi de aliviar o sofrimento daquela mulher. E especialmente ali, ele operou um milagre fantástico, sem par, sem comparação. Só que todos os dias Jesus opera milagres na vida daqueles que estão desesperados e olham para Jesus buscando um olhar de compaixão. E quando nós olhamos para Jesus, Ele olha de volta para a gente. Relatório. Mateus 11, versículo 4. Respondeu-lhes Jesus: ide, contai a João as coisas que vocês estão ouvindo e vendo. Em dado momento do ministério de Jesus, João Batista e os discípulos de João Batista quiseram compreender se estava tudo certo, se Jesus era mesmo o Messias, se ele estava cumprindo a missão que foi profetizada por todos os profetas do Antigo Testamento, inclusive por João Batista. E Jesus responde, ele dá o seu relatório de uma maneira muito interessante. Ele não busca números, ele não busca argumentos, ele não busca um discurso, ele simplesmente diz: voltem e digam para ele exatamente o que vocês estão vendo. Dizem que contra fatos não há argumentos, e eu acrescento dizendo que o maior de todos os argumentos é a verdade. Quando algo é bom, não é muito difícil você provar que é bom. Quando algo é bem feito, não é muito difícil você provar que aquilo é bem feito. Então nós precisamos entender que a nossa vida ela é comprovada pela verdade, pelos frutos. Jesus ele usa essa ilustração para falar da verdade, quando ele diz que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Ou seja, não precisamos de argumentos ou filosofias, nós precisamos apenas viver uma vida verdadeira diante de Deus. O jugo de Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estamos encerrando esses 31 dias de reflexões do mês de janeiro, do mês de férias, pensando que o cristianismo ele não é um peso a ser carregado. A vida cristã ela não é um sacrifício a ser vivido.
viver para Deus não é abrir mão da sua própria vida para viver uma vida horrível, difícil. Muito pelo contrário. A vida com Cristo é uma vida leve. A vida com Cristo é uma vida desprendida das pressões que o mundo traz. A vida com Cristo é uma vida de esperança. A vida com Cristo é uma vida que faz sentido, que tem razão. Existe razão numa vida entregue ao Senhor Jesus Cristo. Então, que nesse ano de 2023 nós possamos viver para Cristo, com Cristo, através de Cristo, fazendo com que a nossa maior pregação do Evangelho seja a nossa vida, o nosso viver diário, o nosso testemunho, a nossa forma de ser, a verdade dos nossos dias e das nossas ações. Nós agradecemos ao Senhor, porque Ele tirou de nós o peso de condenação e colocou uma vida que vale a pena ser vivida. Eu queria agradecer você que acompanhou essas reflexões diárias durante todo o mês de fevereiro de 2023. Para mim foi um prazer dividir com vocês um pouquinho da leitura da Bíblia. Foram 31 versículos sendo lidos. A grande maioria, se não todos, dos evangelhos. E a palavra do Senhor, ela nos convence, né? Ela nos dá preenchimento daquelas lacunas que ficam quando a gente tenta racionalizar a fé. Então a palavra de Deus, ela é suficiente. E nós precisamos pregar essa palavra. Só que mais do que isso, nós precisamos viver essa palavra. Porque nós somos cartas vivas, livros abertos, que mostram para o mundo que existe esperança em Deus. Queria te desafiar a não ficar nessas breves reflexões aqui, mas fazer a sua devocional diária. Se você se desafiou a ler a Bíblia inteira esse ano, leia a Bíblia inteira esse ano. Não desanime pelo meio do caminho, né? Eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito boa para você. Se você trabalhava já na casa do Senhor, na obra do Senhor, trabalhe ainda mais. Se você não tinha tantas atividades assim, pensando que talvez você não tenha tantas habilidades, acredite, você é muito especial e a obra do Senhor precisa da sua vida. Você só precisa achar onde você será mais útil, porque útil você é. Acredite, tá? Que Deus te abençoe. Fica a minha palavra aqui de gratidão de poder falar com vocês durante todos esses dias. Deus abençoe a todos e orem por mim.